é um professor que tem bastante estudo na área de currículos e faz parte do grupo do GPF lá na USP. Como o Rubens falou, né, o meu trabalho tem como título Currículo Cultural e Ressignificação, Efeitos Práticas de Resistência. Esse trabalho se desenvolveu a partir de 2018 e foi concluído esse ano. Pode trocar, por favor, Rubens. Pode mudar a tela, Rubens. Obrigado. Os objetivos da pesquisa, né? Conceitualizar a ressignificação do currículo cultural. Como se dá a ressignificação? Quais os efeitos dela no processo didático, prático, corporal? Como o docente opera as aulas diante dos efeitos da ressignificação? Qual a potência desse encaminhamento para a transgressão dos limites normativos que as práticas corporais impõem aos seus sujeitos? De início, quando eu apresentei o meu projeto na FEF Unicamp, o objetivo não era estudar a ressignificação. A minha intenção era estudar, dar continuidade a uma pesquisa feita pelo Borges, 2014, que é o Clayton, em que ele analisou a matriz curricular de Sorocaba. A minha intenção inicial era fazer uma análise das práticas dos professores da rede de Sorocaba e relacionar essa prática com a matriz curricular. Saber como que ela tem sido posta em prática no dia a dia nas escolas. Ao passar por todo o processo, em uma das conversas com o Mário, nas primeiras orientações, né, ele falou dessa questão de estudos relacionados a currículo, a matriz, conforme eu estava apresentando, já tinha uma grande quantidade de estudos já realizados com esse tema, né? E ele perguntou se eu tinha interesse, uma vez que eu já trabalhava com currículo cultural desde 2015, se eu tinha interesse em estudar o currículo cultural. Um dos encaminhamentos do currículo cultural, que é a ressignificação. Já de cara, né, eu gostei da ideia, porque eu estava trabalhando com o currículo cultural naquele momento, e a proposta era que eu analisasse a minha prática. Então, para mim, seria, digamos assim, um pouco mais tranquilo. Para continuar com a pesquisa, onde eu quis investigar a matriz curricular, eu teria que percorrer as escolas, fazer uma etnografia, né, indo nas escolas, conhecer os professores, fazer entrevista, filmar as aulas, como eu tinha posto no meu projeto. Isso levaria muito tempo, né, e daria um baita trabalhão. E ao ter a oportunidade de investigar a minha prática, uma vez que eu estou atuando, e o currículo, o qual eu escolhi trabalhar desde 2015, para mim caiu como uma luva, né? Então eu aceitei a proposta de início, né? É importante também que a gente leve em consideração que naquele momento eu não era um pesquisador, eu estava ali entrando, né, para a vida acadêmica após ter concluído a faculdade. Eu estava voltando, né, para a vida acadêmica após ter concluído a faculdade em 2009. E o Mário já tem um tempo de pesquisa, né, um período longo de pesquisa. Então, por que não, né, valorizar a experiência de quem já é pesquisador? Foi por esse motivo que eu aceitei a proposta, o desafio de ter o currículo cultural como um objeto de pesquisa e analisar um dos encaminhamentos didático-metodológicos, que é a ressignificação, como ela se dá na prática pedagógica, com a tentativa de transgredir os limites até onde ela foi posta na literatura do currículo cultural. Pode trocar, Rubens. Eu vou apresentar agora a estrutura do trabalho. Então, pretendo falar um pouquinho de cada capítulo. O primeiro capítulo tem como tema currículo. O nosso objetivo foi falar um pouco do currículo de forma geral, como um regulador social, como um produtor de identidades,
algo que está em grande disputa na educação, né? Uma vez que se tem essa noção que, por meio do currículo, se produz uma identidade que vai agir de uma certa forma na sociedade. E para que eu pudesse chegar no currículo cultural, tivemos a ideia de falar um pouquinho de cada uma das três teorias, conforme Tomás Tadeu da Silva fez, que é a taxonomia das teorias curriculares. Né? Em uma das suas obras de Silva, ele explica um pouquinho de cada uma das teorias, das tradicionais, das críticas e da pós-crítica. Eu procurei fazer esse movimento também, porém, relacionando com a educação física. Então, nesse primeiro capítulo, eu falo de currículo, eu tenho como base os autores Lopes e Macedo, Lopes, Silva, Moreira. Por meio deles, eu procuro construir esse capítulo. Falo das teorias tradicionais e um pouco dos currículos da educação física relacionados a essas teorias, como, por exemplo, o currículo saudável. Em seguida, eu passo para as teorias críticas, continuo tendo como base os mesmos autores, porém eu trago aqueles que influenciaram na produção das teorias críticas e também menciono os currículos relacionados à educação física, né? Os currículos da educação física que tiveram como base, que têm como base os currículos críticos, as teorias curriculares críticas. E para que eu pudesse chegar no currículo cultural, finalizo esse capítulo falando das teorias curriculares pós-críticas. Uma vez que eu tento já mostrar para o leitor que o campo teórico que dá base ao currículo cultural é o pós-crítico. Pode trocar, Rubens. O segundo capítulo, procuramos escrever um pouquinho sobre a educação física e, novamente, ao final dele, mencionar o currículo cultural de forma um pouco mais ampla. Eu inicio falando um pouquinho da história da educação física, mas logo nos primeiros parágrafos, eu já procuro falar para o leitor que o nosso interesse é estudar a educação física a partir de 1980. Por isso, eu uso muitas notas de rodapé nesse meu texto, nessa parte do meu texto, onde eu narro ali alguns pontos históricos da educação física, mas eu não procuro me aprofundar, porque a intenção é justamente essa, é mostrar para o leitor uma educação física a partir de 1980, quando questões relacionadas à área das humanas se tornam mais fortes. E as outras questões, como biológicas e fisiológicas, elas permanecem, mas elas disputam espaço com as questões das áreas humanas. E a partir daquele momento, começa a se pensar numa educação física voltada para a cultura corporal. Logo mais adiante, né, em 2004, é quando Neire e Nunes começam a pensar nas teorias curriculares pós-críticas que dão base ao currículo cultural. Nesse capítulo, eu também procuro falar das identidades da educação física e de seus sujeitos. Uma vez que eu começo a falar da história e o seu desenvolvimento, o seu desenvolver nas áreas das humanas, uma área em que a formação docente ela se divide por grades curriculares em que alguns temas são relacionados à biologia, fisiologia, e outros temas à parte das humanas. Isso causa uma certa confusão, digamos assim, na produção de identidade desses professores. Existem várias técnicas, várias formas aí das faculdades de hoje, né, tentar separar o que é licenciatura, o que é bacharelado, mas a própria prática em si já causa essa crise de identidade, né? Quando o professor de educação física está na escola e, ao mesmo tempo, ele não sabe se tem que trabalhar com questões biológicas, se vale a pena
trabalhar com questões mais relacionadas a críticas da sociedade. Então, eu procuro falar um pouquinho dessa parte também, das crises de identidade. E, por fim, falo do currículo cultural, com o propósito de produzir uma identidade que possa atuar na sociedade de forma mais crítica, de forma mais democrática, de forma mais solidária. Trago alguns autores relacionados à educação física, como Brecht, Soares, Crisório, Neri Nunes, Nunes de Rubio. Pode trocar, Rubens. No terceiro capítulo, currículo cultural, começamos falando um pouquinho da noção de cultura, cultura como algo que é constantemente produzida, né? Então, a cultura, ela existe, ela é presente em todas as identidades, em todas as pessoas, em todos os lugares, e é algo que constantemente passa por ressignificações, né? Então, ela é produzida e reproduzida constantemente, e há uma luta de espaço, né, na sociedade, em todos os campos, pela cultura. Procuro falar do campo teórico que dá base ao currículo cultural, que é o multiculturalismo crítico, os estudos culturais, o pós-estruturalismo e o pós-modernismo. Então, são esses campos que, digamos assim, diferencia o currículo cultural de outras teorias curriculares, como as críticas e como as tradicionais. Eu já fui questionado algumas vezes qual que é a diferença de uma teoria curricular da educação física pós-crítica para uma teoria curricular da educação física crítica. Isso em congressos, né? E a forma como eu tentei explicar a diferença é justamente pelo campo teórico. Então, o campo teórico do currículo cultural o diferencia do campo teórico do currículo crítico. Digamos assim, as teorias críticas, elas têm um foco muito grande nas questões sociais, na desigualdade social. O multiculturalismo crítico, os estudos culturais, o pós-estruturalismo permite que o currículo cultural se preocupe com outras coisas, além das questões sociais, como questões de raça, de gênero, de religião, de sexualidade. Ou seja, a diferença em si na sociedade. Toda diferença deve ser percebida, vivenciada, experimentada, discutida, problematizada, potencializada. Não somente as questões mais sociais, né? É uma das coisas que, digamos assim, eu como pesquisador e leitor do currículo cultural e que coloco o currículo cultural em prática, fortalece esse campo, potencializar as diferenças na sociedade. Enfatizamos, como eu acabei de falar aqui, a questão das diferenças, né? E procurei também explicar como acontece todo o processo didático, pedagógico do currículo cultural, por meio dos princípios éticos políticos que justificam, né, e fortalecem a existência do currículo cultural dentro da escola, e os encaminhamentos didáticos metodológicos, que são meios, que são caminhos em que o professor utiliza para poder produzir conhecimento, e não só isso, algo que vai além, que é a produção do pensamento. Então, digamos assim, um dos interesses ou dos objetivos principais do currículo cultural não é somente produzir conhecimento. Claro que isso é importante, mas o mais importante para essa teoria curricular pós-crítica é produzir pensamentos, sujeitos atuantes na sociedade que, ao vivenciar certas práticas corporais, também pense sobre elas, sobre o sujeito, sobre como as pessoas vivem e agem na sociedade. Pode trocar, Rubens. No quarto capítulo, procuramos fazer uma explicação das ferramentas de análise que escolhemos. Então, nós escolhemos a representação por Stuart Hall. Nessa parte do texto, eu começo falando da representação semiótica por meio de Sucy. Em seguida, utilizando a mesma obra de 2016,
voltamos para uma representação discursiva. Quando Stuthaus se apropria de Michel Foucault, dos estudos de Michel Foucault, em que ele tenta explicar a representação, que a representação ela vai além de você entender o que é o significante, o significado, como que os códigos dão sentido a uma coisa. Então, a representação discursiva, ela explica a existência das coisas por meio do discurso. Então, algo existe porque existe um discurso para explicar isso que está sendo colocado ali, naquele contexto onde vivem algumas pessoas, onde vive uma comunidade, onde vive um grupo de pessoas. A representação que eu procuro usar para analisar a minha prática é justamente essa, a representação discursiva em que Stuthaus explica por meio de Michel Foucault. Outras duas ferramentas que utilizamos é a governamentalidade e a contraconduta. A governamentalidade são técnicas de governamento em que, por meio de uma relação de poder, elas são produzidas para governar as pessoas ou a população. Como disse, né, são técnicas que conduzem, ou seja, estão relacionadas à condução, consequentemente, à contraconduta. A contraconduta é a negação de uma conduta para se produzir uma outra conduta pela qual deseja ser seguida. O sujeito, ao ser governado por certas técnicas de governamentalidade, se ele não estiver satisfeito com a forma como ele está sendo governado e conduzido, se naquela relação de poder em que ele se encontra, ele compreender que existem possibilidades de produzir outras condutas, isso, para Michel Foucault, é a contraconduta. Inclusive, ele tenta explicar primeiro o que é a conduta, né? Então, a conduta são formas de condução das pessoas, formas de condução dos sujeitos. Então, por exemplo, nós aqui agora nessa sala estamos seguindo uma conduta. O Rubens fez a abertura, eu estou agora apresentando a pesquisa, enquanto vocês, colegas, estão assistindo. Todos nós estamos, nesse momento, sendo conduzidos por uma conduta. Se, de repente, um de nós aqui não estiver satisfeito com essa forma de condução e tentar, por meio de alguma técnica, uma outra condução, isso chama-se contraconduta. Então, suponhamos que alguém aqui queira dar uma sugestão de conduzir esse encontro de uma outra forma. Isso é uma outra conduta. Para Michel Foucault, o nome desse tipo de atitude é a contraconduta. Ou seja, essas três ferramentas elas foram estudadas e explicadas nesse meu texto, juntamente com todo o campo teórico do currículo cultural, para que pudéssemos analisar a minha prática pedagógica, que eu vou explicar mais adiante. Pode mudar, Rubens. No quinto capítulo, falamos sobre o método. O método escolhido foi a autoetnografia, com base em Santos 2017, que resultou na produção de um relato de prática sobre o basquete. A intenção, por meio desse método, foi produzir um relato de prática com base nas minhas aulas que ocorreram no ano 2019. Então, eu comecei esse ano, 2019, as tematizações na minha escola, com a intenção de colocar o currículo cultural em prática e registrando tudo o que acontecia para que eu pudesse produzir um relato de prática. Por esse motivo, a autoetnografia. Por se tratar de uma metodologia um tanto quanto moderna, com certos limites, que subjetiva o pesquisador a agir de certa forma, de acordo com os seus interesses, fizemos a leitura da etnografia Flanet, por meio de McLaren 2000. O objetivo era relacionar a autoetnografia com a etnografia do Flanet, em que o flanar pela aula
seria registrar tudo o que estava acontecendo, seja na questão dos gestos ou na fala das crianças, sem me preocupar se aquilo seria útil ou não para a pesquisa. É uma forma de registrar detalhada, porém desinteressada, no sentido para evitar um processo de subjetivação do pesquisador. Ou seja, acontecia fatos que talvez eu olhasse para aquilo e dissesse: isso não tem importância para a pesquisa, não vou registrar. Por meio da etnografia do Flanet, eu fui conduzido a registrar tudo o que acontecia, independente se aquilo seria usado na pesquisa ou não, mas estava acontecendo e era algo interessante, que estava fazendo parte da vida daquelas crianças. Então, durante todo o ano 2019, com base no currículo cultural, eu tematizei o basquete com as crianças em uma escola pública no município de Sorocaba, a Benedito Cleto, e fui produzindo vários registros, tanto no meu diário de bordo, que era um caderno em que eu levava comigo em todas as aulas. Seja, é importante dizer também que nessa escola nós temos dois ambientes, nós temos uma sala de aula e uma quadra. Ao falar um pouquinho das aulas, eu vou tentar explicar o porquê disso. Além do diário de bordo, procurei registrar as aulas com fotos, com gravações, e ao final do ano 2019, após também ter produzido o campo teórico da pesquisa, eu produzi o relato de prática, eu transcrevi por meio dos registros um relato que seria o material empírico a ser analisado na pesquisa. Então, durante todo aquele ano, foi muito importante olhar tudo o que acontecia, ouvir tudo o que acontecia, perceber e sentir, e por meio de tudo isso, registrar o máximo de informações possíveis. Pode trocar, Rubens. O sexto capítulo, digamos, é o mais longo do meu texto. Tem como título, né, Ressignificar para transgredir os limites que conduzem. Foi por esse motivo que eu sugeri a leitura de um texto durante a semana. Esse texto que eu encaminhei para o Rubens, que o Rubens encaminhou para vocês, é esse capítulo em que eu narro tudo o que aconteceu, momento em que eu pego o meu relato de prática na íntegra, começo a fazer várias leituras dele e fazer anotações em vários momentos. Após essas anotações, eu recorro ao campo teórico e começo a analisar as coisas que estavam acontecendo. Eu pedi para que vocês... Pedi não, né? Sugeri para que vocês fizessem a leitura, para que pudesse agora apresentar um pouco o meu relato de prática e trazer no final as considerações. São bastantes slides, mas eu vou passar rapidamente cada um deles para que não fique aí tão cansativa a minha apresentação e que tenhamos aí um tempo considerável no final para discussões. Pode trocar, Rubens. Comecei o ano 2019 fazendo um mapeamento. Então, uma das sugestões do currículo cultural é que a escolha do tema a ser estudado, tematizado, passe por esse processo, que esse tema tenha relação, de alguma forma, com o contexto em que vivem as crianças, em que vivem os alunos e alunas. E nas minhas turmas, eu dei aula naquele ano, 2019, para turmas de terceiros anos e turmas dos quartos anos do ensino fundamental 1. Aulas de manhã e aulas à tarde. Procurei seguir alguns caminhos. Rodas de conversa com várias questões, em que o meu objetivo era saber quais práticas corporais as crianças naquele momento estavam vivenciando em suas casas, nas ruas, na própria escola, no intervalo, nos momentos em que a professora permite que as crianças brinquem no parque. Procurei fazer observações dessas brincadeiras no parque durante o intervalo. Então, lá nessa escola Benedito Cleto, o pátio, nós não temos pátio, é uma escola que foi
adaptada, né? Não foi construída para ser uma escola. Eu vou tentar falar um pouco mais adiante. E as crianças brincam ou nas mesas do refeitório mesmo, com alguns brinquedos, né? Como são muitas crianças. Outras brincam no parque da escola. Eu procurei ficar observando que tipo de brincadeira essas crianças estavam fazendo ou que tipo de brinquedo elas produziam nesse momento. Também tentei manter um diálogo com os inspetores de alunos, porque nem todos os dias eu conseguia estar presente nos intervalos, e por meio dessa conversa com os inspetores e inspetoras de alunos, tentar identificar alguma prática corporal que estivesse muito presente naquele momento na vida daquelas crianças. Então, para a escolha do tema, fiz seguir alguns caminhos aí que no currículo cultural é chamado de mapeamento. Pode mudar, Rubens. Nessas fotos, tem as crianças construindo alguns brinquedos, né? Vocês estão vendo aí que é uma sala, não é a sala de educação física, é a sala de informática, porque era no comecinho do ano, a sala de educação física estava sendo usada para uma outra coisa. E esse momento que vocês estão vendo nas fotos é o que eu chamo de mapeamento. É quando eu peguei várias peças de Lego e pedi para que as crianças produzissem brinquedos que naquele momento fizesse sentido para elas, né? Então elas foram produzindo os brinquedos, eu fui tirando foto e registrando no meu caderno, que eu chamo de diário de bordo. Pode trocar, Rubens. Desenhos, ao mesmo tempo que algumas crianças estavam produzindo brinquedo, outras estavam escrevendo na lousa. Eu procurei tirar foto dos desenhos e também fazer registro no diário de bordo, desenhos que também representassem alguma prática corporal para elas. Pode trocar, Rubens? Ao fazer uma análise desses desenhos, dos brinquedos, das coisas que estavam acontecendo no recreio, no intervalo, eu escolhi o jogo online Free Fire. Era um jogo que estava muito comum naquele momento. Acredito que vários aqui conhecem. Porém, ao começar a tematização, ao começar o planejamento para a tematização, eu percebi que não ia dar certo. Primeiro, porque é preciso fazer o uso do celular. E como ter um objeto, um meio, um recurso na escola, em que é proibido, as crianças são proibidas a usar celular na escola, né? E para se jogar esse jogo, o celular é muito importante. Então, as crianças, naquele momento, estavam fazendo o uso desse jogo nos seus tempos livres, por ser algo fácil de rodar no celular. Então, é um jogo online que não exige uma internet muito boa, que não exige um aparelho muito bom e que se joga com qualquer celular que tenha aí um sinal de internet. E se eu não me engano, eu não tenho certeza, como eu não tematizei, eu não me aprofundei sobre o tema, talvez até dê para jogar sem internet. Mas eu não teria como, por exemplo, fazer uma ancoragem social dessa prática, uma vez que eu não tenho como vivenciar esse jogo na escola de acordo com como ele acontece fora da escola. Então, por meio dessas dificuldades, eu não dei continuidade a esse tema, procurei fazer outras práticas de mapeamento para escolher uma outra prática corporal. Pode trocar, Rubens. Aí voltei nos meus registros, voltei lá no meu caderno, no meu diário de bordo, nas fotos que eu tinha feito, e preparei outras atividades. Nessas imagens, vocês estão vendo algumas crianças escrevendo na lousa. Nesse dia, eu pedi para que, em todas as aulas, para que as crianças se dividissem em 4 grupos. 2 grupos ficariam na quadra e 2 grupos ficariam com as lousas durante um período, durante metade da aula. Depois de metade da aula, isso fazia um rodízio, né? Quem ficou na quadra ficaria com as lousas. O que elas tinham que fazer? As crianças que estavam com as lousas tinham que escrever ou desenhar práticas corporais que fazem parte da vida delas. E as crianças que estavam na quadra
tinham que fazer o uso dos materiais disponíveis em nossos armários, bolas, cordas, cones, bambolês, diversos modelos de bola, e do espaço que nós temos para fazer uma prática corporal. Ou seja, dois grupos escreviam e dois grupos vivenciavam práticas de acordo com os recursos presentes na escola. E eu fui registrando as coisas que iam acontecendo, o que as crianças iam fazendo, por meio de fotos e no meu caderno. Pode trocar, Rubens. Aí vocês estão vendo algumas práticas corporais que elas escreveram. Pode passar, Rubens. Na quadra, realizando jogos com os recursos presentes na escola. Pode passar, Rubens. E como vocês puderam perceber, eu percebi de forma bem mais nítida, né, por meio ao analisar todos os registros, o basquete esteve muito presente, né? Então, eu escolhi o basquete. Algumas crianças já tinham perguntado para mim por que não poderíamos estudar o basquete bem no comecinho do ano, uma vez que em dezembro de 2018 nós começamos a tematizar o basquete, porém foi uma tematização curta, foi um período de estudo curto, por conta das festas de final de ano, dos feriados, do recesso escolar. No quarto bimestre, quando eu tentei estudar o basquete em 2018, nós começamos, mas não fizemos um bom estudo amplo, profundo, boas práticas, né? Mas mesmo assim, para mim, eu estava considerando que aquilo fez parte de alguma produção de conhecimento para as crianças. Então, por que estudar basquete de novo, né? Mas ali na escola, né? Depois que o grupo gestor fez a instalação das tabelas de basquete, das cestas, houve um interesse muito grande em estudar o basquete. Foi por esse motivo que em 2018 nós começamos, né? Mas nós não demos continuidade. E agora, em 2019, diante daquele problema do jogo online Free Fire, e ao perceber que as crianças ainda estavam interessadas em continuar estudando basquete, mesmo elas terem tido a oportunidade de terem vivenciado um pouco no ano anterior, o que nós vivenciamos não foi o suficiente. Então, por meio dessa necessidade, eu escolhi novamente o basquete, e esse foi o tema em que procuramos estudar nas aulas de educação física com as minhas turmas durante o primeiro bimestre, né? E de acordo com o desenvolver das aulas, a gente foi conduzindo aí para o segundo bimestre. Acabou que o basquete ele foi estudado, foi tematizado praticamente o ano inteiro de 2019. O currículo cultural ele não se prende a tempo, né? Enquanto há interesse, enquanto há possibilidade de continuar estudando um tema por meio do que se chama nas teorias de processo rizomático, então, ao iniciar a tematização de uma prática corporal, vão surgindo outros conteúdos, e ao estudar esses conteúdos, vão surgindo outros conteúdos, ou seja, não tem um momento para encerrar um estudo. Conforme há interesse, o estudo continua. Pode trocar, Rubens. As primeiras aulas de basquete, em que eu perguntei para as crianças sobre a prática corporal, o que elas conheciam e sabiam do basquete. Conforme elas falaram para mim, eu pedi para que elas jogassem, né? Então, professor, é um jogo que se forma times e o objetivo é acertar a cesta, jogar a bola dentro da cesta, fazer pontos assim. Tá, e como que se monta times? Podemos montar times separando a sala em dois grupos, meninos e meninas, e conforme as crianças foram dando ideias, eu fui permitindo que elas jogassem, sem citar regras, sem me preocupar em regular o jogo com as regras do basquete. Naquele momento, a minha intenção era saber acessar os discursos que produzem uma representação do basquete para aquelas crianças, né? Era saber o que elas sabem do basquete. E vocês podem ver na imagem que são jogos um pouco confusos, né? Várias crianças correndo
atrás da mesma bola, várias crianças puxando a bola um do outro. A minha preocupação naquele momento era evitar acidentes, mas deixar que elas jogassem conforme elas compreendiam o que é o basquete. Pode trocar, Rubens. Na sala de aula, né? Então, eu falei alguns minutos antes, né, que nós temos dois ambientes. Nós temos uma quadra e uma sala de educação física. Isso porque a nossa escola, ela é um prédio que não foi produzido, construído para ser uma escola, e sim uma indústria. E nós atendemos crianças que são de um outro bairro, que é o bairro São Bento, e não o bairro onde fica a escola, que é o Novo Horizonte. As crianças vão para a escola de ônibus por conta disso. E como não existe ainda uma escola de Fundamental 1 nesse bairro que atenda toda a necessidade da comunidade, então a prefeitura alugou esse prédio em 2014, dividiu os grandes galpões com drywall e fizeram as salas, e um espaço lá do lado externo fizeram uma quadra, só que é uma quadra pequena e a escola é muito grande. Não tem como dois professores trabalharem na quadra ao mesmo tempo. Então, foi construída uma sala de aula, foi pega uma sala, e nessa sala foi feito um espaço para a educação física. Existem outras questões também que eu trago no texto, que é em 2014 existia uma lei que proibia que as crianças fizessem educação física sem atestado médico, né? Então, assim, a primeira coisa que fez o professor daquela época, que é o professor Luiz, que se encontra hoje ainda na escola, e a gestão daquela época pensar na sala de educação física foi esse motivo, foi a obrigatoriedade da apresentação de um atestado médico para as aulas práticas na quadra. Então, o professor precisava de um espaço para dar aula de educação física e foi produzido, foi construída essa sala de educação física. Quando esse decreto teve um fim, não teve continuidade, justamente por conta da dificuldade de fazer com que todas as crianças tivessem um atestado médico, os professores e a gestão tiveram, né, a atitude e o interesse de permanecer com a sala de educação física, uma vez que era quase que impossível, né, dividir a quadra, uma quadra bem menor que uma quadra padrão oficial, com duas turmas, com dois professores. Então, hoje, essa escola ela funciona assim. Todas as turmas, né, como qualquer outra aqui em Sorocaba, têm direito a duas aulas de educação física. Uma aula é na quadra e uma aula é na sala. Então, nosso horário de aula de educação física ele é construído, pensado por meio desses dois espaços. Então, primeiro A tem a primeira aula na segunda-feira na sala, a segunda aula na quarta na quadra, obrigatoriamente, tá bom? E nessa aula na sala, eu pedi para que as crianças continuassem falando o que elas sabem do basquete. Então, naquele momento na quadra, eu pedi para que elas jogassem o que elas sabem, e nesse momento na sala, que elas falassem. Conforme elas foram falando, eu fui escrevendo. Pode trocar, Rubens. Outras anotações. Pode trocar. Percebemos que ao conversar com as crianças sobre as coisas que estavam acontecendo nos primeiros jogos, então muitas crianças falaram assim, é muita confusão, eles estão puxando a bola. Quem leu o relato vai lembrar, né? Então as crianças falaram desse problema, daquele primeiro jogo de basquete, em que não tinha técnicas de regulação, técnicas de controle do jogo, ou seja, falta de regras, né? Por isso, várias crianças puxavam a bola uma da outra, corriam com a bola na cabeça, né? E eu tinha que ficar interferindo ali para que não acontecesse acidentes. Ou seja, percebemos que o primeiro conteúdo a ser estudado teria que ser as regras, porque as próprias crianças falaram que o jogo estava confuso por falta de regras. Aí começamos a estudar as regras a partir de alguns contextos históricos do basquete e como que as regras normalizam e regulam o jogo. Pode trocar, Rubens.
Procurei trazer vídeos de youtuber falando sobre as regras do jogo. Né? Nessa aula, eu trouxe um praticante, um vídeo, em que o Gabriel, praticante de um basquete urbano, e o Renatinho, um ex-jogador de basquete profissional, onde ambos falam ali das principais regras de um jogo de basquete profissional, porque nas primeiras leituras das crianças eu fui percebendo também que o basquete que elas representavam naquele momento era o basquete profissional, o basquete que se faz o uso de duas cestas, que tem dois times e quem fizer mais ponto ganha. Pode trocar, Rubens? Procurei na internet uma apostila da Confederação Brasileira de Basquete, encontrei, fiz a impressão dessa apostila, lá na escola mesmo, com a autorização da diretora, e fizemos o estudo de algumas regras dessa apostila, procurando associar com a prática e com os vídeos. Pode trocar, Rubens? Nesse momento aqui, as crianças estão estudando as súmulas, né? Então, ao vivenciarmos o jogo na quadra, por meio do estudo das regras, percebemos que nos jogos profissionais que estávamos assistindo, os juízes faziam alguns sinais. Aí as crianças perguntaram, o que são esses sinais? Né? Aí eu devolvi a pergunta para ela, o que vocês acham que são esses sinais? Algumas crianças falaram que poderia ser Libras. Ah, professor, é uma forma deles se comunicarem por Libras, né? A língua dos surdos e mudos. Eu falei, bom, então vamos continuar estudando o que são sinais de arbitragem do basquete. Aí eu pedi para que elas pegassem a apostila, fossem até as páginas em que se encontram lá as imagens das mãos que simbolizam, né, mãos e braços que simbolizam, representam gestos de arbitragem, e transmitir um jogo profissional de basquete na TV. Pedi para que uma criança pausasse o vídeo todas as vezes que o juiz fizesse um sinal. E as outras crianças teriam que procurar aquele sinal na apostila e ali identificar o porquê daquela representação do basquete. Pode mudar, Rubens? As crianças, nesse momento, elas estão ali encontrando, então o aluno foi lá, pausou o vídeo, né, numa posição, numa parte em que a juiz ou o juiz faz um sinal, e em seguida as crianças procuravam um gesto ali no livro e falavam o que aquilo significava. E dessa forma nós fomos estudando as regras do jogo, as formas em que o basquete é regularizado. Pode trocar, Rubens? Quem são as pessoas nessas imagens? Ao assistir os jogos profissionais, fomos percebendo que não são só jogadores que fazem parte de um basquete. Existem outras pessoas que fazem com que o basquete aconteça, né? Aí as próprias crianças foram perguntando quem são as pessoas que ficam na mesa. Então, são essas os mesários, são essas pessoas que escrevem o que preenche a súmula por meio daquilo que o juiz do sinal que o juiz faz, da forma como o juiz controla o jogo, né? E quem são as pessoas que estão servindo água? É o suporte do jogo, é o suporte do evento, né? Então, um jogo de basquete transmitido num campeonato não acontece somente com a presença do jogador e do técnico, é preciso haver um movimento de muitas outras pessoas, né? Então, eu procuro nesses momentos, nessas aulas na prática, nessas aulas na sala, mostrar para as crianças todas as pessoas que estão envolvidas com a prática corporal, que fogem daquela estrutura somente de um jogador e de um time. Pode trocar, Rubens? O estudo de táticas, de posição dos jogadores, que também fizemos na lousa, uma coisa que eu esqueci de falar. Durante esse período de estudo, eu fui pedindo para que as crianças pesquisassem o basquete, fossem atrás de informações do basquete e trouxessem essa pesquisa para a escola. Não era obrigatório, mas que quem pudesse fazer estaria contribuindo muito com as nossas aulas. Conforme as crianças foram trazendo pesquisas sobre o basquete, sobre as regras, sobre a história, eu procurava fazer a leitura daquela pesquisa, daquele trabalho na sala de aula
e tentava trazer outros elementos para complementar aquilo que o aluno tinha trazido, que a aluna tinha trazido. Em uma das pesquisas, a aluna trouxe o desenho de uma quadra com a posição dos jogadores. Eu mostrei, eu ampliei aquele desenho na lousa, né? E fui conversando com as crianças sobre a posição dos jogadores, sobre o que são táticas, né? E a importância da existência de um técnico, de um treinador, para esse tipo de representação do basquete, né? Pode trocar, Rubens? As crianças, ao estudarem as súmulas, foram percebendo que como colocar em prática a nossa quadra, uma vez que nós não temos como seguir a ancoragem social do basquete. Umas meninas tiveram a ideia de escrever em suas camisetas já dos anos anteriores, nomes e números. E essa ideia foi justamente para facilitar o trabalho do árbitro em dizer quem estava fazendo ponto, quem estava cometendo falta, para o mesário que estava na mesa, né? Então foram coisas que foram acontecendo aí durante as nossas vivências. Pode passar, Rubens? Essas duas imagens, elas mostram agora um jogo de basquete já regulado e controlado. Nas primeiras que eu mostrei, em que eu falei para que as crianças jogassem o basquete conforme elas conheciam, foram verdadeiras confusões. Ao estudarmos as regras e ao vivenciarmos esses meios de regulação na quadra, as crianças foram aprendendo a jogar no basquete controlado e regulado. É importante também enfatizar que não teve, até esse momento, nós não treinamos técnicas do basquete, tipo técnicas de arremesso, técnicas de quicar, conduzir a bola, quicando, se deslocar na quadra, quicando a bola, com uma única mão, com a mão direita, com a mão esquerda. Nós estávamos nesse momento, até esse momento, vivenciando o jogo. Então, nós íamos para a quadra, as crianças ali se organizavam, montavam seus times, e a gente jogava o jogo. Conforme fomos estudando as regras, nós fomos ali aprendendo também a jogar. Ou seja, é falta correr com a bola. Nós vimos na aula anterior isso. Então, agora vocês aprenderam que para se deslocarem de um espaço para outro, tem que quicar a bola. Olha, é falta ficar segurando a bola durante muito tempo. Então, passou alguns segundos, você tem que passar a bola para outra pessoa. Ao vivenciar o jogo e ao estudar as regras, as crianças foram aprendendo a jogar o basquete, sem a necessidade de fazer um treino em que as crianças ficam de frente para a cesta, arremessando ali a bola algumas vezes, né? Elas foram aprendendo a arremessar, aprendendo a quicar, aprendendo a fazer o passe, conforme assistíamos os vídeos na sala de aula, na sala de educação física, e vivenciávamos os jogos na quadra. Até mesmo porque não existia uma preocupação com o movimento perfeito. A preocupação era estudar o tema escolhido. Se a criança ia conseguir acertar a cesta de basquete fazendo um movimento de arremesso perfeito, isso não era um meio de avaliação. Isso era uma consequência. Então, as crianças foram aprendendo a jogar basquete como uma consequência dos estudos, e não como uma exigência. O objetivo era compreender como essa prática ela foi construída historicamente, e como que ela está sendo acessada, desconstruída e reconstruída na comunidade, na rua, na escola, no meio profissional. Vocês podem ver que nós temos aqui nessas imagens crianças na mesa, representando o mesário. Temos o árbitro no meio da quadra com a bola na mão antes de iniciar o jogo, porque eles aprenderam que o início do jogo é um árbitro arremessando a bola para cima e dois disputando as bolas. Temos times divididos com coletes, tudo coisas que fomos aprendendo e colocando em prática. Pode trocar, Rubens. No decorrer das aulas, as nossas cestas se quebraram, né? Então, as primeiras cestas de basquete que a escola adquiriu foram feitas com material muito fraco, né? Então, não duraram muito tempo. Com 2, 3, 4 meses, se eu não me engano,
elas se quebraram. E uma das coisas que despertou o interesse das crianças em jogar o basquete foram justamente as tabelas. Aí, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos parar e vamos trocar de tema? Ou podemos jogar no basquete de uma outra forma? Eu passei essa pergunta para as crianças. Aí, em todas as turmas, e elas foram dando ideias. Ah, professor, vamos jogar o basquete com os arcos, amarrar os arcos nos travessões, vamos usar cestos de lixo, vamos usar baldes. Na minha casa, eu e meu irmão, a gente joga com balde velho da minha mãe, porque nós não temos cestas. Vamos usar as colunas que ficam no alambrado, vamos usar o próprio gol, né? Acertar a bola dentro do gol ou jogar a bola atrás do gol. Então, as crianças foram dando ideias de como poderíamos continuar tematizando o basquete sem as cestas. Enquanto isso, né, estava havendo um movimento das crianças, da equipe gestora, em comprarmos, né, outras cestas de basquete para a nossa quadra. Procuramos jogar de acordo com cada uma dessas ideias. Então, as crianças resistiram, né, e quiseram continuar ao invés de desistirem do jogo. Pode trocar, Rubens? Algumas imagens do basquete com cesto de lixo, basquete com travessão, basquete com os baldes. Pode ver que algumas crianças estão aí divididas já, os times divididos com coletes, né? É um jogo mais regulado, mais controlado. Pode trocar, Rubens? Passando-se algumas semanas, né, a diretora, a orientadora pedagógica, pediu para que eu, professor Luiz, pesquisássemos cestas de basquete, e nós fomos atrás, eu e o Luiz, fizemos uma pesquisa de cestas e compramos, né? Então, é interessante enfatizar que, se de repente as crianças tivessem desistido de jogar o basquete, talvez naquele momento não houvesse esse movimento da compra de novas cestas de basquete para a escola, né? Então, as crianças, além de terem ressignificado, desterritorizado o basquete, elas agiram de forma política. Um movimento em que possibilitou uma melhora para a escola. É claro que, assim, né, nós temos uma equipe gestora muito preocupada com as questões pedagógicas. Assim que comunicamos a quebra das cestas da preocupação em querer continuar o basquete, houve esse interesse em comprar novas cestas de basquete e nos deram autonomia para escolhermos boas cestas que pudessem durar muitos anos, né? Uma vez que a escola agora ela pertence à prefeitura, a prefeitura comprou o prédio, então por que não fazer investimentos que beneficiem, né, a escola, beneficiem os professores e principalmente as crianças. Durante os nossos estudos, né, durante as pesquisas que as crianças foram fazendo, eu pedi também para que as crianças entrevistassem seus pais, pessoas que moram na rua, sobre o basquete. Foram surgindo algumas falas, como, professor, desculpa, pessoal, essa relação de poder é referente a uma outra coisa. A questão dos times, né? Então, todas as vezes que a gente ia montar os times, então não existia um padrão. Eu vou montar o time professor. Então, vai ter time A, B, C, D. Você vai para o A, você para o B, você para o C e você para o D. Então, cada aula era uma forma de montar o time. Foram surgindo algumas falas, tipo, professor, eu não tenho time. Ninguém me escolheu. Professor, ninguém passou a bola para mim durante o jogo. Então, estávamos tendo ali uma certa discussão de como as crianças estavam formando o time e como o jogo estava acontecendo. Crianças que não estavam sendo escolhidas ou que não estavam participando do jogo. Fomos discutir sobre isso. Procurei perguntar, então, por que isso está acontecendo? De que forma vocês montam os seus times? E quem não foi escolhido, o que pensa? Né? Então, as crianças foram falando, a gente monta times, eu procuro escolher quem joga melhor. Eu procuro escolher aqueles que são mais meus amigos, mais minhas amigas, né? E vocês que não são escolhidos, o que sentem? Eu me sinto mal, fico triste. Tem uma fala que a criança fala assim, eu me sinto merda, eu me sinto merdinha, né? Ou seja, para a criança falar que ela se sente um merdinha,
É porque ela se sente muito mal, é porque ela fica muito mal. Aí eu falei, bom, nós não podemos excluir os colegas que não sabem jogar por não saberem jogar, uma vez que o nosso objetivo é estudar o basquete. Então, nós temos que criar técnicas para que todos possam jogar de alguma forma, para de que todos possam participar do jogo, que esses sentimentos de tristeza, de exclusão, de ter sido deixado de lado, não esteja presente na aula, que isso seja discutido. Vai estar presente. A gente sabe que nessas relações de poder sempre vão acontecer essas coisas, mas são coisas que não podem passar despercebidas. São coisas que precisam ser problematizadas. Então, como que nós podemos resolver esse tipo de coisa? As crianças foram dando outras ideias de formar times. Então, ideias de formar times usando... Pode passar, Rubens, na próxima tela vai mostrar. Tipo cobra cega, ou seja, as crianças fazem fila e as pessoas que vão representar os times com os olhos vendados caminhavam até a direção daquela fila, tocavam numa criança, aquela criança fazia parte do time. Ou na sorte, né, um anel numa mão, outra mão em branco, um anel numa mão, outra mão vazia, aí a criança tentava ali não mostrar em qual mão estava o anel e as outras tocava na mão. A mão que estava com o anel é um time, a mão que estava sem o anel é outro time. E fomos tendo outras ideias, montar filas, um para cada lado, e dessa forma fomos tentando resolver esse problema de algumas pessoas, de algumas crianças não estarem jogando porque não estavam sendo escolhidas. Pode passar, Rubens? Agora sim, algumas coisas que as crianças trouxeram por meio de entrevistas com os seus pais ou com pessoas que moram com elas, né? Então, algumas falas que eu trago para vocês. Professor, gente pequena pode jogar basquete? Meu irmão disse que só gente grande pode jogar. Eu queria jogar. Ou seja, uma criança que não é alta, né? Que não tem perfil biológico para ser alta, entre as crianças era uma das mais pequenas, disse que gostaria de jogar basquete, mas que ela foi falado, o irmão dela falou para ela que ela não poderia jogar porque ela não tinha altura. Ela nunca, não teria altura em sua vida adulta para fazer parte de um time profissional, porque a sua família é formada por pessoas que são baixas, né, altura mediana ou baixas, né. O basquete é diferente do futebol, se joga com as mãos. E só é permitido pessoas grandes o suficiente para jogar, a parte de um aluno. Uma outra fala, um outro enunciado, que fortalece um discurso em que somente pessoas altas podem jogar o basquete. De alguma forma, esse tipo de enunciados estava incomodando algumas crianças que estavam gostando do basquete. Então, elas estavam percebendo que, ao assistir o jogo profissional na sala, a maioria dos jogadores eram altos e as pessoas que moram com elas fortalecem esse discurso em que para jogar basquete tem que ser alto, então elas estariam fora. Elas não poderiam participar desse tipo de modalidade, de prática corporal. E elas foram trazendo essas falas para nós, e nós procuramos problematizar essas questões. Pode trocar, Rubens? Aí foi quando eu procurei trazer diversas representações do basquete. Então, eu busquei fatos históricos que defendem o basquete para pessoas altas. Mostrei um vídeo de um outro jogo profissional em que existe um padrão de corpo. Então, no basquete profissional, por mais que hoje tenhamos alguns atletas que não são tão altos, a altura ela interfere. Em um dos vídeos, o YouTube fala: o basquete, de fato, ele é um esporte para pessoas altas. Mas, para quem não é alto, existem outras possibilidades de jogar o basquete, né? Em outras posições de jogar o basquete. Mostrei também um basquete urbano, a LUB, Liga Urbana de Basquete, e pedi para que as crianças falassem dos diferentes corpos que representam esses diferentes basquetes. Então, aquele basquete histórico, em que a altura ela influenciava bastante, o basquete profissional, em que a altura também influencia bastante, e o basquete urbano. Existem campeonatos de basquete urbanos. E qual a diferença desses corpos? As crianças foram falando, professor, no basquete profissional,
dá para perceber que todos são magros, fortes, altos, mas por que que naquele outro basquete tem pessoas gordinhas, tem pessoas altas, tem pessoas baixas, tem negros, tem brancos? Aí eu fui tentando tematizar com as crianças essas relações de poder que conduzem de forma discursiva a representação, que produzem de forma discursiva a representação de diferentes basquetes. E foi o momento em que eu percebi que seria interessante ou levar as crianças para conversar com um jogador de basquete profissional, ou assistir um jogo de basquete profissional, ou tentar trazer para a escola alguém que representasse esse tipo de basquete e pudesse falar se realmente acontece essa exclusão por conta do biotipo, do corpo da pessoa. Pode trocar, Rubens? Durante esse período em que eu fiquei à procura de um profissional que pudesse visitar a escola ou de um meio em levar as crianças para assistir um jogo de basquete, conversar com um profissional, nós continuamos com as tematizações. E as falas das crianças é o que eu procurava usar para produzir os planos de aula, né? Então, fui percebendo que algumas falas, alguns registros, como surgiu na aula, tem que correr quicando a bola. Quem marcar mais pontos ganha. Se acertar a cesta de longe, vale 3 pontos. Também surgiu na aula. Quem não sabe tem que fazer igual eu. Tem que treinar. Um aluno do quarto B. Professor, na próxima aula, posso dar 10 minutos de treinamento para meu time? Queria ensinar uma coisa para eles. Foi um momento em que eu percebi que agora surgiu durante as nossas tematizações, um interesse em vivenciar o treino de basquete, porque até então nós estávamos jogando o jogo, nós não estávamos fazendo treinos de basquete. Aí eu perguntei para algumas crianças que treinavam basquete, como que elas treinavam basquete nesses lugares, em centros esportivos, e conforme as crianças foram falando, nós fomos fazendo os treinos. Pode trocar, Rubens? Então, ó, já estávamos ali praticamente no mês de junho, mês de julho, por isso as bandeirinhas. Até esse momento, nós não vivenciamos técnicas de gestos específicos do basquete. As crianças foram jogando e assistindo. Aí, por conta daqueles enunciados, começamos a vivenciar o treinamento de basquete, conforme algumas experiências de algumas crianças e outros elementos que eu fui levando. Então, no basquete, o jogador, é importante que ele saiba se deslocar de forma rápida, quicando a bola. Fomos treinando esses gestos específicos do basquete. Pode trocar, Rubens? Por meio também de algumas falas, procuramos vivenciar outras representações, que é o basquete urbano, o basquete streetball. Eu falei para as crianças, teve um aluno que falou assim, eu não trouxe aqui no slide, mas a criança perguntou, professor, lá onde eu treino, lá onde eu brinco no final de semana, quer dizer, tem só uma cesta de basquete. E as pessoas jogam por tempo indeterminado, junto a alguns grupos de pessoas ali, e eles jogam só com uma cesta. Aí eu falei, bom, mas você sabe que basquete é esse? Não, professor, não sei. Então, esse possivelmente seja o basquete urbano, basquete 3x3 ou streetball. Falas como essa me conduziram a fazer planos de aula em que eu procurei apresentar para as crianças outros basquete além do profissional. Foi quando nós começamos a tematizar o streetball. Aí eu perguntei, e como assistir um jogo de streetball na TV? Eu fui lá, baixei do último jogo, passei para eles e perguntei, né, o que eles entenderam daquele jogo. E algumas falas como essa, não tem regras, pode fazer qualquer tipo de manobras, pode até usar os pés, joga de qualquer jeito. Por meio dessas falas, de uma primeira leitura, procurei dar continuidade ao estudo do basquete streetball. Pode trocar, Rubens? Aí as crianças assistindo os vídeos, né, que eu levei para as crianças assistirem do basquete e futebol, por isso que elas falam, né, não tem regras. Então, durante os dribles, os praticantes passavam a bola por debaixo das pernas e às vezes usavam o pé para dar uma força, para complementar o drible.
ou jogavam a bola na cabeça do outro e pegavam novamente, jogavam a bola por cima, e as crianças foram tendo acesso ali a um outro tipo de basquete, que para elas é um basquete sem regras, uma vez que no profissional aquelas coisas eram proibidas. Pode passar, Rubens? Relacionado ao basquete streetball, eu apresentei para as crianças o 3x3, mostrei vídeos do basquete feminino e vídeo do basquete masculino, até mesmo porque elas falaram, né? Teve essa criança que vivenciou um basquete com uma única cesta. Que basquete é esse que usa uma única cesta? É só o streetball? Não, temos outro também, temos o 3x3. E procuramos ali também vivenciar, assistindo o que é um jogo de basquete 3x3 e vivenciando na quadra como ele acontece. Pode trocar, Rubens? Durante esse período, eu consegui entrar em contato com um jogador profissional de basquete, o Henrique, que é filho de uma ex-vice-diretora lá da escola. Foi por meio dela que eu consegui o contato com esse rapaz. Ele é jogador profissional, jogou aqui em Sorocaba, jogou nos Estados Unidos. Naquele momento, ele estava jogando nos Estados Unidos, mas ele sofreu uma lesão e estava se recuperando aqui no Brasil. Foi quando eu entrei em contato, convidei e ele aceitou, né? Então, as crianças ficaram muito entusiasmadas com esse momento, né? Eu anunciei uns dias antes, vamos nos organizar, nos preparar para essa entrevista. Então, eu quero que vocês pensem em algumas perguntas, que são as perguntas iniciais para a entrevista. E durante a entrevista, após essas perguntas serem respondidas pelo entrevistado, vocês poderão fazer outras, de acordo com o nosso tempo de aula. E assim fizemos, né? Vocês podem ver na imagem aí as crianças em roda e o Henrique numa cadeira respondendo as perguntas que as crianças faziam. Pode trocar, Rubens? Aí o próprio Henrique deu a ideia de, ao final da entrevista, vivenciar o treino de basquete, né? Então, nesse momento agora, por exemplo, o Henrique organizou lá um circuito e mostrou para as crianças formas de treinar o basquete. E foi muito interessante porque até aquele momento, nenhum de nós, as crianças que tinham uma experiência com basquete, eu que estava estudando basquete, não vivenciamos aqueles gestos, né? Então, o Henrique, além de responder várias perguntas, e muitas delas foram relacionadas à altura, não somente porque ele é muito alto, ele tem 2,12 m, mas as crianças ainda estavam incomodadas com um basquete que exclui as pessoas baixas, então houve muitas perguntas sobre será que eu que não sou tão alto posso um dia jogar basquete profissional, Henrique? E o Henrique foi explicando que, além da altura, é importante ter o condicionamento físico. Então, uma pessoa que não tem a altura exigida, uma boa altura acima de 2 metros, ela pode jogar o basquete profissional, só que ela tem que ter um bom condicionamento físico. Ou seja, de qualquer forma, existe um processo que exclui certos sujeitos do basquete profissional. Nessa aula, as crianças estavam ali vivenciando treinos de basquete com o próprio Henrique. Pode trocar, Rubens? Mais adiante, encontrei um rapaz, conheci um rapaz, o Gabriel, que pratica o 3x3 do streetball, e também o convidei para ir na escola apresentar para as crianças, né, mostrar para as crianças um jogo de streetball, como ele acontece na rua, e também o 3x3, como acontece nos campeonatos, na rua também, e também que eles permitissem uma entrevista, né? Então, aí nós temos aí um grupo de jovens que vivenciam o basquete urbano próximo ali da escola, em um centro esportivo, o Centro Esportivo Maria Eugênia. Eles aceitaram a proposta, só que dessa vez nós apresentamos para a escola inteira, então organizamos ali 3 momentos em que toda a escola pôde participar da entrevista da apresentação do basquete urbano. As minhas crianças, por estarem tematizando o basquete, fizeram um número maior de perguntas, né? E assim nós fomos conduzindo aquele momento, aquela vivência. Então, as crianças fizeram algumas perguntas na sala, depois fomos para a quadra e elas perguntaram e outras perguntas foram surgindo e os jovens foram respondendo. Um jovem de cada vez respondia, depois as crianças foram direcionando quem elas gostariam que respondessem a certas perguntas. Pode trocar, Rubens?
Isso, obrigado. Aí temos aí os jovens, os rapazes que jogam basquete urbano, mostrando para as crianças como acontece esse jogo na rua, lá no centro esportivo. Nesse dia eu levei também uma caixa de som e coloquei um hip hop, porque durante as nossas tematizações, em algumas pesquisas trazidas pelas crianças, estavam relacionando esse tipo de basquete com um ritmo de música que é o hip hop, e que esse tipo de basquete ele se desenvolveu nas periferias dos Estados Unidos, né, onde esse tipo de música é muito comum e, consequentemente, esse tipo de esporte também. E há uma relação entre o hip hop, o streetball e a forma como eles se vestem. Então, é uma outra representação do basquete em que as crianças estavam tendo acesso ali naquele momento. E isso que eu estou tentando fazer com eles é que elas e eles tenham acesso a um basquete que eu não sou capaz de ensinar. Então, por mais que eu pesquise sobre streetball, que eu tente treinar algum movimento e ensiná-los, fazer com que as crianças tenham acesso ao basquete, de como ele acontece fora da escola, é uma forma de ampliar seus conhecimentos. Pode trocar, Rubens. Outras possibilidades, né? Durante as nossas vivências do basquete 3x3, teve um momento em que um grupo de crianças chegou até mim e falou: professor, vamos jogar o basquete 4x4. Aí eu perguntei: mas por quê? Porque nós queremos jogar todos ao mesmo tempo, né? Então, lembrando que o 3x3, o time 3x, o time que joga o 3x3, ele é composto por 4 jogadores, em que 3 jogam e um fica na reserva. Então, isso nós aprendemos estudando basquete 3x3, ou na quadra, ou na sala. Só que as crianças perceberam que o nosso tempo de aula, os 50 minutos de aula, tirando a ida e a volta da sala, momentos de tomar água e usar o banheiro, estava um pouco curto para que elas pudessem jogar um pouco mais. Então, algumas crianças tiveram a ideia de, ao invés de jogar o 3x3 com um de reserva, jogar o 4x4, em que as 4 crianças jogariam ao mesmo tempo e ninguém ficaria na reserva. Primeiro, porque ninguém queria ficar olhando, queria jogar. E segundo, o tempo de aula era curto. Então, quanto mais tempo jogar, melhor. Outros grupos deram outras ideias, que é jogar o 3x3 usando as 2 cestas. Algumas crianças perceberam ou gostariam de experimentar o 3x3 ao invés de uma cesta só, com as duas, por conta de efeitos dos estudos de um basquete profissional anteriormente. Então, elas tentaram associar coisas de um basquete, representações de um basquete profissional, com um basquete urbano, que seria o 3x3. Porém, ao invés de usar uma cesta só, usar as duas, porque compreendiam que aquilo seria mais interessante, seria mais legal. Pode trocar, Rubens? Ao final do ano, ali no mês de novembro, eu sugeri que as crianças criassem jogos de basquete. Eu estava percebendo, né, esse movimento por conta do basquete 4x4, do basquete 3x3 com as 2 cestas, do uso de outros artefatos, como cesta de basquete, naquele momento em que a cesta de basquete quebrou, da comunicação entre árbitro e mesário por meio da fala ao invés dos gestos, né? Então eu esqueci de falar, mas as crianças, ao estudarem as súmulas, elas não quiseram se comunicar com os mesários por meio dos gestos, elas preferiram continuar falando para o mesário: olha, o jogador Henrique fez falta, por meio verbal ao invés do gesto, ou seja, elas resistiram uma forma de regulação de acordo com como o jogo acontece em sua coragem social e produzir uma outra forma de comunicação. Ao perceber esse tipo de produção de outras representações do basquete, eu tive essa ideia das crianças produzirem outros jogos de basquete. Também pensando na pesquisa, né? Então, assim, bom, se ressignificar é reproduzir, recriar, desterritorizar uma prática
fazer uma outra retorialização dela, então por que não sugerir que as crianças façam isso, né? Então eu falei assim, peguem os materiais que temos na quadra, vamos dividir a quadra em quatro espaços, e vocês podem agora criar um basquete de acordo com os conhecimentos adquiridos no decorrer do semestre, no decorrer do ano, né? E elas foram pensando em outros basquete, eu escrevo lá no meu relato, só que no meu relato, na minha pesquisa, eu faço uma crítica quanto a isso, né? Porque eu sugeri que as crianças ressignificassem, e a ressignificação, ela deve acontecer no processo, e não ser sugerida pelo professor. O professor deve dar elementos para que ela aconteça, e não induzir os alunos a criar. Os alunos devem criar algo, produzir algo, desconstruir algo e reconstruir outras coisas por meio de elementos que o professor oferece, e não sendo conduzidas por ele a produzirem coisas que talvez elas não tenham interesse em produzir. Pode trocar, Rubens? Tá acabando, pessoal. Outras imagens aí das crianças formando diferentes modos de basquete. Então, teve basquete dançante, basquete misturado com futebol, basquete 5 contra 5, usando uma cesta só. E assim foi. Tivemos aí diversos tipos de basquetes. Pode trocar, Rubens? Nossa escola tem o costume de, no final do ano, também fazer uma mostra cultural. É um evento em que todas as séries, com suas professoras, de acordo com o tema escolhido lá no começo do ano, né, apresentam o que foram os projetos que se desenvolveram no decorrer do ano, né? E eu apresentei junto com o professor Luiz, nessa mostra cultural, nossas práticas, o que nós vivenciamos, né, por meio da legenda. Então, gênero textual era o tema dessa mostra cultural, e a educação física ficou com as legendas. Então, nós colocamos fotos com legendas das práticas que ocorreram no decorrer do ano. Eu tematizei o basquete, então eu tive um painel ali com vários trabalhos das crianças fizeram, coloquei uma bola de basquete para poder representar o jogo, as crianças fizeram maquetes, todo o material que foram produzidos no decorrer do ano. Essas pesquisas, por mais que elas não foram obrigadas, as crianças não foram obrigadas a fazer as pesquisas para, por exemplo, conseguirem notas, o objetivo era conduzir as tematizações por meio das pesquisas, e elas foram percebendo a importância desse movimento, né? Então, toda vez que levavam a pesquisa para mim, eu fazia a leitura daquela pesquisa na sala e dávamos continuidade àquele tipo de estudo. Então, elas foram levando muitas pesquisas, né? Então, aqui nessa mesa, eu tinha mais ou menos aí umas 15, 30 pesquisas, né? Que deram suporte para nós durante as nossas aulas. Pode trocar, Rubens? Agora, após apresentar esse relato de prática, e após apresentar a pesquisa, os campos teóricos, né, eu gostaria de falar com vocês as nossas considerações. Por que eu quis apresentar o relato de prática hoje? Eu poderia ter feito somente a apresentação da minha dissertação, mas como o material analisado foi o meu relato de prática, eu sugeri que vocês fizessem a leitura. Eu também procurei agora de forma um pouco rápida, é claro que pulei muita coisa para não prolongar muito, e tentar mostrar para vocês em que situações eu encontrei a ressignificação. Nós percebemos, eu, meu orientador, junto com o campo teórico, que dá base à nossa pesquisa. Então, considerações temporárias, uma vez que não existe, em nenhuma pesquisa existe uma totalidade, toda pesquisa, em toda pesquisa existe possibilidade de ser continuada, né? Então, o resultado nunca é final, é sempre temporário. A ressignificação relacionada à resistência, que tem como efeito a contraconduta, né? Em meio aos processos discursivos. Eu procuro, nessas considerações, mostrar para o leitor que a ressignificação tem relação com a resistência. E a resistência, quando em uma relação de poder onde existem práticas de liberdade, em que os sujeitos ali envolvidos podem atuar de alguma forma, elas conseguem agir
na contraconduta. Um exemplo, por exemplo, no basquete, usando diversos recursos, como cestos de lixo, arcos, bambolês, as crianças poderiam ter desistido de jogar o basquete, por não terem mais as cestas. Mas elas preferiram resistir à falta de um material específico e produzir um outro material para que pudessem continuar jogando basquete. Na literatura do currículo cultural, em alguns textos, nós vamos encontrar esse tipo de atitude como um processo de desterritorialização ou adaptação da prática corporal. Porém, para que aconteça essa adaptação, antes há um processo de resistência. Então, as crianças resistiram a não desistirem do basquete, a continuarem jogando basquete. Outros momentos em que a resistência esteve muito presente foi, por exemplo, no 4x4, ou seja, as crianças resistiram o modelo do 3x3, em que 3 jogam ao mesmo tempo e um fica na reserva, e queriam jogar as 4 ao mesmo tempo, porque nenhuma delas gostaria de ser reserva. Eu poderia, como professor, como aquele que governa a aula, que tem o poder de governar a aula, dizer que não. Olha, vocês não vão produzir o 4, vocês não vão jogar o 4x4, vocês vão jogar o 3x3 com um na reserva, e a cada minuto, quando eu dar um sinal, vocês trocam. Mas eu permiti que as crianças colocassem em prática suas ideias. Ou seja, naquela relação de poder entre eu, docente, os alunos e alunas, e a prática corporal, existiu uma liberdade para que elas pudessem produzir outras práticas, outras condutas. A mesma coisa com o 3x3. Com o 3x3 usando as 2 cestas. Então, naquela situação em que o basquete deveria ser jogado com uma cesta só, houve um interesse em jogar com as 2 cestas. Ao discutirmos esses interesses, o jogo aconteceu, a produção aconteceu, né? Então, por esse motivo, eu defendo nessa minha pesquisa uma ressignificação a partir da resistência. E uma resistência, ao ser alimentada ou potencializada por elementos oferecidos pelo professor, essa resistência ela vai ser uma resistência produtiva. Ela vai produzir outras condutas, outras formas de pensar, outras formas de agir, outras formas de viver a vida, de viver a prática corporal, de atuar, não só ali naquela relação entre a prática corporal e os alunos, mas também a sua atuação na sociedade de alguma forma. Isso é uma das coisas que me fez relacionar esse processo, a prática de liberdade, é a transgressão dos limites. Quando a criança sugere mudar uma regra, ela está transgredindo um limite. Então, a transgressão para Michel Foucault, ela é ilimitada, porque todo limite é possível ser transgredido, desde que haja espaço e liberdade para isso, desde que aquela relação de poder, onde existe um limite, se os sujeitos ali envolvidos tiverem condições de produzirem outras condutas, de negarem as condutas que estão ou conduzindo, eles vão conseguir transgredir esses limites. Ao transgredir um limite, um outro é produzido. Né? Por isso que Michel Foucault fala que todo limite é ilimitado. Também percebemos algo que foi ali no final das nossas análises, que a ressignificação escapa das estruturas de um encaminhamento didático metodológico. Ou seja, atualmente, na literatura do currículo cultural, a ressignificação ela está como um encaminhamento. Essa minha pesquisa, uma pesquisa anterior, de Neves, 2018, em que ele não pesquisou a ressignificação, pesquisou a prática dos professores, ele já comenta a ressignificação ser algo que está em todo o processo didático-pedagógico, e não uma coisa que é planejada para que aconteça. Por meio das análises da minha pesquisa, eu defendo uma ressignificação que escapa dos processos estruturais de um encaminhamento didático-metodológico, como, por exemplo, a ampliação, o aprofundamento, a avaliação e o mapeamento. Uma vez que entendemos que a ressignificação ela se dá no processo,
ela acontece durante todo o processo pedagógico. Ela pode acontecer no começo, pode acontecer no meio, pode acontecer no fim. Mas é importante que ela aconteça de acordo com as vivências, de acordo com os processos de resistência, de acordo com a iminência da aula. O que o professor tem que fazer é dar elementos para que os alunos tenham condições de ressignificar. Não é sugerir que os alunos modifiquem a prática corporal, mas ao perceber que existe uma resistência em vivenciar aquela prática de uma outra forma, oferecer aos alunos outras leituras, outros discursos, para que eles e elas tenham condições de, ao acessar esses discursos, produzir outros. Ou seja, o efeito da ressignificação não está no sujeito. É uma coisa que eu tento defender na minha dissertação. Ela está na prática discursiva. Então, as coisas, elas existem, elas são produzidas por meio de práticas discursivas. Os alunos, ao resistirem certas condutas do basquete, foram produzindo outras condutas por meio do discurso. E termino aqui a minha apresentação falando do eu docente, as informações docentes, a SESI docente. Então, durante todo o meu relato, quando eu percebo que eu estou escapando do currículo cultural, eu mesmo faço ali uma confissão. Não sei se vocês vão se lembrar, mas na apresentação do Clayton, há 2 meses atrás, ele fala que o relato de prática é uma confissão docente. O professor, quando produz um relato, ele está confessando como foram as suas vivências pedagógicas, né? Ao escrever o meu relato e ao analisar o meu relato, eu faço um reforço desse tipo de confissão e eu critico ali os momentos em que eu escapo do currículo cultural, tento, de alguma forma, me aproximar novamente do currículo cultural. Todas as vezes que eu estava percebendo que eu estava deixando de trabalhar com o currículo cultural, eu me criticava naquele momento. Durante aquele período de 2019, eu apresentava a minha prática no grupo de estudo de transgressão e o próprio grupo falava para mim, olha, isso que você está fazendo não condiz muito com o campo teórico pós-crítico. E aquele tipo de coisa estava me subjetivando a tentar trabalhar com o currículo cultural a todo custo. Como se o currículo cultural fosse uma apostila. Como se eu tivesse que seguir cada um daqueles encaminhamentos. Se eu não fizesse isso, eu não estava trabalhando com o currículo cultural. Se eu não estivesse permitindo que os princípios éticos políticos dessem base à minha prática pedagógica, eu não estaria trabalhando com o currículo cultural. E por estar tentando fazer isso, eu não estava percebendo as relações de poder presentes na aula. E foi no próprio grupo em que o Rubens e a Maísa, em uma das minhas apresentações, enfatizou essa questão. Eu falei, Wellington, você está tão preocupado em trabalhar com o currículo cultural que você está esquecendo de perceber as relações de poder presentes na aula. Ainda bem que isso foi logo no comecinho, né, das minhas práticas, foi quando eu falei, bom, então, calma, vamos ler mais, estudar mais. O currículo cultural, ele não foi produzido para ser colocado em prática como uma apostila. Então, o professor ele tem autonomia para poder conduzir a sua prática de acordo com como as coisas acontecem com as suas turmas, na sua escola. E ao perceber que eu estava sendo um sujeito ascético ao currículo cultural, eu fui escapando dessa SESI, tentando vivenciar cada uma daquelas aulas, cada um daqueles momentos, sem me preocupar tanto em seguir o currículo cultural, mas, porém, não deixando de trabalhar com ele, né? Então, a ampliação, aprofundamento, encaminhamento, os encaminhamentos deveriam estar presentes, mas era muito importante que eu estivesse com o meu olhar atento às relações de poder, e foi ao analisar as relações de poder que eu fui percebendo que eu, o meu orientador, junto com o nosso campo teórico, fomos percebendo a ressignificação a partir da resistência. Essa resistência, quando recebe elementos didáticos, pedagógicos, ela pode ser produtora de uma outra prática corporal, produtora de conhecimento e, principalmente, produtora de pensamentos. Agradeço a atenção de